Fala, Irmandade, tudo bem? Nós vamos começar um playlist agora falando sobre fatoração, mas afinal o que é fatoração? E o primeiro caso de fatoração é o fator comum ou evidência. Eu vou explicar tudinho, bem esmiuçadinho, daquele jeito que você sabe, e você não vai ficar fora dessa, né, galera? Então já dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e boa aula! Tchau, tchau! Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre fatoração, tá? Fatoração, galera, só para vocês terem a ideia de o que é fatoração, pensa assim comigo, ó. Quando a gente tem o número 6, por exemplo, eu posso dizer que o 6 é 2 vezes 3, ou até que é 6 vezes 1, né? Ou outro valor que dê 6, né? Quando eu pego o 6 e transformo o 6 em uma multiplicação, os números que eu multipliquei, eles são chamados de fatores, né? São os números da multiplicação, eles são chamados de fatores. Então, quando eu peguei o 6 e voltei na conta inicial, que é uma multiplicação, eu fiz uma fatoração, tá? Então, fatorar é a gente voltar na conta inicial, que era uma multiplicação, tá bom? Então, tem alguns casos de fatoração, nós vamos fazer uma playlist falando sobre esses casos de fatoração. E o primeiro caso que nós vamos ver nessa aula de hoje é sobre fator comum ou evidência, tá? O que é o cara que é o fator comum ou evidência, tá? Fator comum ou evidência é o cara que aparece sempre, tá? Então, o cara que aparece sempre é o cara que é o fator comum ou evidência, tá bom, galera? Então, olha só, eu tenho aqui essa expressão 5x mais 5y e eu quero fatorar ela por evidência. Quem que é o cara que aparece sempre? É o 5, né? Tô ouvindo vocês falando aí para mim. Então, eu vou colocar esse 5 em evidência, vou abrir um parênteses aqui, ó, colocar vezes, né? Porque fatorar tem que ter a multiplicação, fatores, né? São os números que eu multiplico. E eu vou dividir toda a minha expressão pelo cara que está em evidência, né? O 5 aparece duas vezes, ele está em evidência, coloco vezes, abro parênteses. Aí eu vou dividir todos os termos pelo cara que eu coloquei em evidência. Então eu vou fazer 5x dividido por 5. Para ajudar, nós vamos fazer aqui do lado no nosso rascunho, ó, 5x dividido por 5, cancela, sobra x, tá? Então aqui vai dar x. Aqui tem um sinal de mais, eu repito, e agora eu tenho 5y dividido por 5, ó. 5y dividido por 5, cancela e vai sobrar o y, tá? Então aqui é o y, tá bom? Então eu dividi todos os termos pelo cara que eu coloquei em evidência, que é o 5, e deu x mais y. Aí você deve estar pensando, né? Só isso, professor? É só isso, tá? Outra questão que você deve estar pensando também, eu preciso usar o rascunho, tá? O rascunho não se faz necessário, tá, galera? O que você tem que fazer seria isso aqui. Mas o rascunho te ajuda a visualizar o exercício, né? Claro que a letra A é bem mais simples, mas se você pegar um exercício mais complicado, o rascunho te ajuda, tá bom? Mas não é obrigatório fazer esse rascunho. Então essa é a resposta, que é uma multiplicação, então eu fiz uma fatoração, tá bom? Agora eu tenho x ao quadrado mais 2x. O cara que aparece sempre é o x, ó. Tá vendo? Então o x é o cara que aparece sempre. Olha só o que acontece, tá? Quando eu tenho letra, vou anotar aqui do lado, tá, galera? Ó, quando eu tenho letra, tá? Para colocar em evidência, eu sempre vou pegar o menor expoente que aparecer dessa letra, tá bom? Então eu vou pegar o menor expoente que aparecer. Então aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x, então o x está em evidência. Então eu vou colocar aqui, ó, x vezes, né, o menor expoente, e abro parênteses. Eu vou dividir toda a minha expressão pelo cara que eu coloquei em evidência. Vou lá no rascunho, ó, x ao quadrado dividido por x, ó. X ao quadrado dividido por x. O x ao quadrado é a mesma coisa que x
vezes x dividido por x, né? Então vai cancelar o x aqui, né? E vai sobrar x. Bom? Então aqui vai ser x. Aqui tem um sinal de mais, né? Então vou repetir o sinal de mais. Agora eu vou fazer 2x dividido por x, ó, lá no rascunho. 2x dividido por x. Cancelando o x aqui, vai sobrar o 2. Então esse 2 vai dentro do parênteses aqui, tá? Então x ao quadrado mais 2x, o x está em evidência. Eu pego toda a minha expressão e divido pelo cara que está em evidência. X ao quadrado por x fica x, mais 2x dividido por x fica mais 2. E acabou, está feita a fatoração, tá bom? Para terminar a nossa aula e você ficar craque e gabaritar a sua prova, agora a gente tem a letra C. Agora nós vamos observar aqui, ó, entre os números, o 3 e o 6, tem alguém em evidência? Né? Aí você pensa assim, o 3 e o 6 tem um número em evidência? Sim. Tá? Pensa na maior tabuada que os dois possuem, né? Que os dois estão, né? O 3 está na tabuada do 3 e o 6 também. Então, o 3 está em evidência. Tá? Observa, o A aparece duas vezes, então ele está em evidência. Eu tenho A ao quadrado e eu tenho A, né? Então, eu vou pegar o menor expoente, né? A. B aparece duas vezes também, ó. Tenho B à quarta e tenho B elevado à nona. Então, eu vou pegar o menor expoente, que no caso agora é B elevado à quarta potência. Beleza? O C só aparece uma vez, ele não aparece duas vezes, então ele não está em evidência, tá bom? Então, eu coloco vezes aqui e vou abrir um parênteses, tá? Quem é que vai dentro desses parênteses, né? Aí é que tá, nós vamos pegar toda essa expressão e dividir pelo cara que eu coloquei em evidência. Então vamos em parte agora. O primeiro termo aqui, 3a ao quadrado, b à quarta, e vou dividir pelo cara que está em evidência, que é 3a b à quarta, tá? Vai ficar 3a b à quarta. Então 3 com 3 vai cancelar, b à quarta com b à quarta também, a ao quadrado dividido por a fica a. É isso? Então aqui dentro do meu parênteses vai ser o a, tá bom? Agora eu vou colocar o sinal de menos aqui, tá? Eu deixei bastante espaço, mas acho que não vai dar uma expressão muito grande não, né? Agora nós vamos pegar o segundo termo e vou dividir pelo cara que está em evidência, tá? Eu tenho que dividir toda a minha expressão pelo cara que eu coloquei em evidência. Agora eu vou dividir o segundo termo pelo cara que está em evidência. Então eu vou fazer lá 6, fazer uma separaçãozinha aqui, 6a b elevado à nona c dividido pelo cara que está em evidência, 3ab à quarta, né? Então vai ficar 3ab elevado à quarta potência. 6 dividido por 3 vai dar 2, né? A com A eu cancelo. B à nona dividido por B à quarta, ó. Divisão de letras, eu diminuo os expoentes, tá, galera? Ó. Então vai ficar B à quinta. Tá? Sempre que eu dividir letra, eu vou repetir a letra e vou diminuir os expoentes. 9 tira 4 fica 5, tá bom? E o C sobrou, tá? Lembrando que esse 2 aqui é 6 dividido por 3, vai dar 2. Então deu 2b à quinta C. Coloca o resultado aqui, 2b à quinta C. E você fatorou por evidência, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado da aula. Dá um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando nossas aulas sobre fatoração. Aquele abraço, tchau, tchau.